Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos neste domingo, mais um domingo onde eu tenho certeza que o Senhor quer falar ao seu coração neste dia especial. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto, né? Nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, depende do horário aí que você estiver assistindo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo para que o Espírito Santo fale conosco neste momento. Senhor e querido Pai Celestial, nós te damos graças ao Senhor por este dia. Muito obrigado, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque mediante a esses momentos tão difíceis, tão complicados e tão cheio de dúvidas, o Senhor continua sendo o nosso Deus. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Então, Senhor, por este motivo queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar e te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua intervenção, Deus, pelo milagre que o Senhor faz nas nossas vidas a cada dia, Senhor. E te peço neste momento que o Senhor possa alcançar cada coração que está assistindo este culto neste momento, que esses corações possam ser cheios do teu amor, cheios da tua paz, cheios da tua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecemos. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos, vamos juntos ler a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, ou então eu tenho certeza que a palavra de Deus será projetada aí no vídeo, né, aonde você está vendo. E ela se encontra no livro de Êxodo capítulo 17, nos versículos de 8 a 16. Êxodo 17, de 8 a 16. A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redifim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava,
os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou, pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. E antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos juntos cantar um coro que diz: eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Vamos juntos cantar este coro e logo após nós ouviremos a palavra de Deus que será trazida pelo Major Nelson. Que Deus te abençoe. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
A passagem de hoje, em Êxodo 17, registra o momento logo depois que o povo de Israel deixa o Egito e é conduzido por Deus ao deserto. Eles recebem provisão de água e de maná, inclusive de codornizes, da parte de Deus. Mas eles estão localizados em Refidim, que é um oásis. E logo os povos que habitam as proximidades ficam incomodados, e aí, no caso, os amalequitas atacam o povo de Israel. A estratégia de Amaleque, como registra o livro de Deuteronômio, é uma estratégia muito covarde. Eles atacam pelos lados, pelos flancos e por aqueles que ficam mais para trás, porque são mais fracos, ou porque são mais idosos, ou porque têm crianças pequenas. E é uma tática de ataque que Amaleque vai usar durante toda a travessia de Israel no deserto. Nós temos então Moisés enviando Josué para batalhar contra os amalequitas, e é muito interessante aqui notar que Deus não está poupando então seu povo de enfrentar perigo do corpo a corpo, de se ferirem ou de até serem mortos, né? Até então Deus havia executado tantos milagres para libertar o povo, para supri-lo, mas aqui Deus está mostrando proteção de uma maneira diferente. Eles teriam que aprender a confiar em Deus. Então, debaixo do comando de Josué, eles saem para a batalha, enquanto Moisés sobe para cima do morro, e lá ele ergue a vara de Deus, que justamente aquela vara que havia sido usada várias vezes antes no processo de libertação do povo para os sinais e os milagres que sucederam. Então Moisés sobe junto com Arão e com Hur, e enquanto ele está com as suas mãos para o alto, o povo de Israel vence. E à medida em que ele cansa, eles percebem que o povo de Israel vai sendo vencido pelos amalequitas. De maneira que eles então fazem Moisés sentar, e eles mesmos erguem as mãos de Moisés segurando o bordão, ou a vara de Deus, para que o povo de Deus prevaleça. Aquele lugar então recebe um altar, e o nome do altar é O Senhor é minha bandeira. Yahvé é minha bandeira. Os egípcios tinham o costume de desenharem os seus deuses nas suas bandeiras. Israel está então aqui designando que Deus é a sua bandeira. Deus é o seu Senhor. Ele é o seu protetor. Ele é o seu defensor. Mas também no versículo 16 diz: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor. Implica, na verdade, que sobre aquele altar, ou sobre aquele estandarte, aquela bandeira, o povo fez um juramento de lealdade. Mais tarde, no Novo Testamento, nós vamos descobrir que, ao invés de uma vara de Deus, Deus vai enviar o seu próprio Filho, Jesus, para que ele seja erguido, conforme o Evangelho de João mesmo diz, né? Quando o Filho do Homem for levantado, atrairei a mim todos os homens. Importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Então Jesus mesmo falando de si vai dizer que lá na cruz ele será erguido da mesma maneira para que a vitória alcance. E como no tempo de Moisés, enquanto estava com a mão erguida, ele trouxe a vitória. E no fim, alcançou a vitória final naquele dia, porque ele ficou com a mão erguida o tempo todo, mesmo com a ajuda de Hur e de Arão. A mesma coisa vai acontecer conosco, né? O que segurou Jesus naquela cruz foi a nossa salvação. E o que segurou Jesus ali foi o seu amor, o completar o seu plano redentor em nosso favor, né? Ele se segurou ali na cruz. O que manteve as mãos de Jesus presas ali foi o seu grande amor por nós, né?
até que ele realmente morreu. E através da sua morte foi consumada a nossa salvação. Ele, quando morre na cruz, ele exclama: está consumado, né? A nossa salvação está completa em Cristo Jesus. Por isso que a gente só encontra nele a salvação. Não importa a nossa origem, não importa a nossa classe social, não importa nossa raça, sexo, condição, né? Que seja a salvação é para todo aquele que crê, e a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos em Cristo Jesus, que foi o único que completou a obra de salvação em nosso favor. Mas quando a gente lê nas Escrituras, a gente vê que essa ideia de ser erguido não apenas pertence a Yahvé Nissi, né, o Senhor nossa bandeira. Quando Moisés se torna como uma bandeira, um sinalizador para o povo, ela se completa em Jesus, mas Jesus diz uma coisa muito interessante em Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. O Eugene Peterson vai traduzir assim, Jesus dizendo: quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Tratem de brilhar. Então, Moisés aponta para Jesus que no futuro vai cumprir isso. Mas, de alguma maneira, Jesus nos designa para o mundo, uma vez que somos salvos, para que nós também brilhemos. Seja isso agradável ou não, como não deve ter sido agradável para os israelitas se exporem ao risco de uma batalha, nós, como cristãos, somos também, da parte de Deus, expostos. Os israelitas foram conduzidos para o combate. Os israelitas foram conduzidos para o deserto. Os israelitas foram conduzidos por Deus porque ele queria ensinar a eles e ensinar aos outros povos a partir do testemunho dos israelitas. Então, a mesma coisa Deus tem o direito e quer fazer através de nós cristãos. Uma vez que nós nos tornamos cristãos, nós devemos brilhar. E Deus coloca a gente em posições em que nem sempre serão agradáveis, mas nós vamos usar essas ocasiões como testemunho para outros cristãos e para pessoas que não conhecem a Deus. Então, nesse contexto que nós estamos vivendo, tão difícil, de pressão, de exaustão, já são 5 meses aí, né, gente, de isolamento aqui em São Paulo, né, de pandemia, com altos números de contágio, com pessoas próximas a nós, não apenas ficando doentes, mas também falecendo. O que eu gostaria de lembrar é que nós somos um testemunho da obra de Deus em nós e através de nós. E que, de alguma maneira, Deus quer que a gente brilhe para abençoar outras pessoas. Então, o que eu gostaria de pedir, nós vamos postar agora no fim da nossa reunião um vídeo que o coronel Rob Good, lá do sul dos Estados Unidos, gravou. Ele está vestido como se fosse o comissário Samuel Logan Brangle e ele está lendo um texto que o comissário Brangle escreveu para os salvacionistas em 1918, quando ocorreu a pandemia da gripe espanhola. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção no vídeo. O vídeo está em inglês, eu sei, é uma dificuldade a mais, mas ele está legendado e bem legendado em português. Como ele fala rápido, se você precisar,
volte um pouquinho atrás, é um vídeo, né? Então dá para voltar, para você ler a legenda com atenção, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção e compreendesse a mensagem que ele direciona aos salvacionistas da sua época e que eu acredito de coração. É um desafio para mim e para você, para que eu e você tenhamos consciência de que estamos passando sim por essa situação desagradável e de risco, mas com um motivo. O motivo é que sejamos a luz do mundo. Então que nós aceitemos, que nós possamos enfrentar isso com fé. E como a vara e Moisés se tornaram uma bandeira, Jesus é o nosso ponto focal. A bandeira era o local de reunião, era o local de chamar a tropa junto, e ela sinalizava a direção da batalha. Então, que eu e você possamos olhar claramente para a nossa bandeira que se chama Jesus, e ao olharmos para ele, possamos continuar unidos em propósito e em espírito também. Que Deus nos abençoe nesse dia. Muito obrigado. When a woman's hour is come, she gives birth to her child in danger and agony. It is given to us to behold a world in birth throes, travailing in pain. What it shall give birth to in 1918, no one can foretell. But whatever comes to pass, it will be a great year packed with the destinies of the future. It will be a year of great suffering. The world is hurt, and its deep wounds will be long in healing. It will be a year of great toil and sacrifice, of pain and loss and perplexity and sorrow. And it will be a year of great opportunity for Christian people, and especially for Salvationists, if we are prepared to face its crowding problems and vast needs. There will be opportunities for sacrificial living, and possibly for holy and triumphant dying. It is not a time for fear, but of renewed, intelligent consecration. It is not a time for fault-finding and complaint, but for hopefulness and cheer. It is not a time for faltering and doubt, but for courage and daredevil faith. It is a time to prove the worth of religion. The Salvation Army was born for such a time as this. You are the salt of the earth. You are the light of the world. What shall we do? What can we do? First of all, we can hold fast the faith. The faith of many will be tried and found wanting, dull, blank, cold unbelief will numb their hearts, perhaps crush and embitter their spirits. We know whom we have believed. We know that God clothes himself with thick darkness as well as with light, and that affliction, and what for the time seems to be a disaster, will work out a far more exceeding and eternal weight of glory to those who look to him in bold yet humble faith. It will be a great work just to stand fast and unafraid in such a time as this. A calm, fearless soldier can hearten a whole company in times of danger, and a steadfast Salvation Army officer with unshaken faith can be a tower of strength to wavery souls about him in these days of sore perplexity and trouble. Secondly, we can pray. Others may lose faith in prayer because in the past their prayers have been so feeble and so formal that they have no strength nor wisdom to pray as they should when the world is on fire. We must pray in wise submission as Jesus did, not that the cup of bitterness may be taken from us, but that God's will be done. And if we cannot always see plainly what his will is, then we must trust where we cannot trace.
Men ought always to pray and not to faint, said Jesus. More things are wrought by prayer, said Jesus. More things are wrought by prayer than this world dreams of, wrote Tennyson. For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain, if knowing God they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend? For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God. Thirdly, we can minister to the souls and bodies of people. Never has greater opportunity come to us to be servants of all and ministering spirits. Fourthly, we can give the world an example of Christian cheer and hope and love. We must so wait upon God in faith and quick obedience that the joy bells will not cease to chime in our hearts, and the light and beauty of holiness and heaven will not fade from our faces. We shall meet with obstacles. People's minds will be preoccupied. The war, the stern business of making a living, the dull ache and bitter agony of sorrow, or the fierce resentment of loss and wrong may make it hard to get a hearing. But sorrow and loss and danger and death are our allies and will help us and open doors for us if we are ready to enter. Let us face the future with renewed devotion, with hope and love and untroubled faith and instant prayer. And God will crowd and crown it with blessing. Oh, hallelujah!